Como eu falei da placa de circuito impresso, a placa que nós vamos utilizar é um kit didático. E eu já havia comentado antes que antigamente a Xilinx ela fazia algumas placas, alguns kits de desenvolvimento para os FPGAs dela, da própria Xilinx. Com o passar do tempo começaram a surgir empresas que começaram a terceirizar a fabricação de placas ou kits de desenvolvimento da Xilinx, utilizando FPGAs somente da Xilinx. Uma delas é essa empresa aqui, ó, a Digilent. O site dela está aqui, ó, story.digilentinc.com. Ela é na realidade uma empresa, uma subsidiária, uma seção da National Instruments. Está aqui, ó, Digilent National Instruments Company. Aí ela produz sistemas embarcados e kits de desenvolvimento, módulos e acessórios para microcontroladores, para sistemas de lógica reconfigurável, DSPs, para aplicações como, por exemplo, visão computacional, automação industrial, internet das coisas, como ele mostra aqui, e para FPGAs, como está aqui, ó, FPGA Development Boards e Kits. Aí eles mostram aqui as placas que eles têm para kit de desenvolvimento em lógica reconfigurável, né? Eles justamente utilizam e fazem para as Xilinx. Está aqui. A National, inclusive, utiliza nas placas que ela produz, algumas placas para alguns sistemas como LabVIEW, FPGA, se tem lógica reconfigurável, FPGAs da Xilinx. E o kit que nós vamos utilizar, ele é parecido com o kit Nexus 4. Esse kit aqui. Porém, o Nexus 4 é a evolução do kit que nós íamos nos basear e utilizar, que é o Nexus 3. Tá aqui, ó. Inclusive esse entrou no lugar da Nexus 3 para fabricação. Se quisermos acessar o kit, ali é só colocar Nexus 3. Ele aparece aqui, ó, Nexus 3 Spartan 6 FPGA Trainer Board, que foi retirada de fabricação e venda, porque foi substituída por uma versão maior, né? Uma versão mais atualizada que é a Nexus 4. Mas essa versão aqui é bem parecida também com a versão mais atual, com a Nexus 4. Tá aqui, ó, consiste nessa placa aqui. Para mais dados dela, nós temos aqui embaixo o datasheet do manual de referência dela. Tá aqui. Ele traz as informações gerais aqui da Digilent Nexus 3 FPGA Board Reference Manual. Há algumas características aqui, um resumo delas, né? O FPGA que ele utiliza, que é o que é utilizado no nosso projeto. Fora isso, ele tem fora do FPGA também a conexão com uma memória RAM de 16 megabytes, uma memória que pode ser serial, né? SPI ou paralela PCM não volátil de 16 megabytes. Outra memória paralela, somente paralela, não volátil, de 16 megabytes também, interface Ethernet 10/100, outra interface USB 2, outra que é o USB UART para configurar o FPGA e assim por diante. E aqui a foto geral em cima da placa, né? Então, eu mencionei antes, o FPGA está aqui no meio da placa, ó. É aquele FPGA Spartan 6 XC6 SLX16. A pinagem que nós vimos no Planahead está embaixo dele aqui, ó, e as trilhas para ligação com os periféricos. Então aqui ele possui também 8 chaves, em cima de cada chave 8 LEDs que podem ser utilizados, daí 4 displays de 7 segmentos, seriam 8 segmentos porque eles têm um ponto decimal, mais 2 pontos aqui para fazer um relógio digital. 5 push buttons, né? Ou 5 botoeiras aqui dispostas na forma direcional, né? Uma em cima, outra embaixo, uma à esquerda, outra à direita e uma no meio. Aí ele pode ter a conexão a 2 pinos aqui do FPGA para fazer uma comunicação ART. E aqui outros circuitos periféricos também, como o conector
padrão VGA, né, para monitor VGA. Aqui essa conexão USB, na realidade, seria, essa micro USB, né, seria para JTAG UART, para configurar o FPGA. Você pode conectar outros circuitos para expansão aqui em conectores modulares. Tem outro conector modular aqui de alta velocidade, alta frequência e assim por diante. Então aqui é uma vista geral da placa, uma vista de cima da placa. Traz a partir do site, da página aqui de referência e compra da placa, né? O diagrama esquemático dela também está disponível, como ela foi feita, né? Caso alguém tivesse alguma ideia do projeto do sistema eletrônico embarcado numa plaquinha, teria que partir disso, né? No projeto desses aqui, o diagrama esquemático. Num software ali, mostrar o diagrama esquemático dos blocos, né? Em blocos do que vai ser utilizado e assim por diante. Então o diagrama esquemático da placa está ali, com os circuitos periféricos aqui, geralmente. Retornando ao PlanaRed, nós vimos que ele possui um arquivo UCF. Ele criou esse arquivo UCF aqui automaticamente quando abrimos a ferramenta, né? A ferramenta do PlanaRed. Esse arquivo para essa placa, ele se encontra nesse link do Research Center, ou Centro de Recursos para a placa, para o kit Nexus 3. Esse site ou esse link de recurso para a placa, ele explica e traz alguns tutoriais, traz alguns circuitos de demonstração, alguns circuitos PMOD, que é para ser utilizado com alguns módulos, acessórios que eu posso conectar na placa, nos conectores modulares da plaquinha ali. Então ele traz alguns arquivos aqui com circuitos de demonstração. Geralmente ele traz nas duas linguagens, VHDL e Verilog, as duas linguagens padrão para descrição de hardware. Alguns fabricantes trazem somente alguma linguagem, ou Verilog ou VHDL, dependendo da complexidade do circuito, porque daí não compensaria passar todos os circuitos para as duas linguagens. Então o desenvolvedor dos kits pega ali e deixa em uma linguagem só. Mas como elas são bem similares e dá para utilizar em um projeto só, misturar as duas, inclusive diagrama esquemático, então não há muita diferença, né? Aí como eles têm que fazer e tiveram que fazer o planejamento dessa pinagem, o planejamento da placa, no diagrama esquemático dela, tudo certinho, eles disponibilizaram aqui então esse arquivo aqui que traz a pinagem, ou arquivo UCF da placa. Nexus 3 underline master underline UCF zip. Baixando o arquivo, é possível pegar e descompactar ele direto no diretório de projeto que nós estamos utilizando aqui. Clicar no diretório de projeto, depois nós verificamos se o arquivo ele se encontra lá, né? Aqui, Nexus 3 master.ucf. É esse arquivo aqui, ó, só o .cf. Retornamos lá e a gente viu que esse arquivo aqui que foi criado pelo PlanaRed não tem nada porque eu não defini nenhum pino para ser conectado ao meu circuito aqui, ao circuito que eu planejei. Então eu posso vir aqui em cima dele, clicar com o botão direito e colocar Remove. Tá? Nisso eu removi aquele arquivo do meu projeto. Do mesmo jeito que eu removi esse arquivo CF, eu clico o botão direito aqui em cima, ou venho no Project, né? Coloco add source. E agora eu escolho aquele arquivo novo ali que eu baixei, que é o Nexus 3 Master.
o UCF. Ali ele incluiu no projeto, eu dou um OK aqui. Ele está aqui, ó. Eu posso abrir esse arquivo aqui normalmente, clico duas vezes em cima dele, ele fala aqui, ó, quer abrir o editor de texto? Seria o editor de texto porque esse é um arquivo de texto que traz a configuração da pinagem do FPGA. Então, um dos principais arquivos UCF que você tem é esse daqui, ó, que traz a configuração da pinagem do FPGA. Como a placa ou kit que iremos utilizar ele já está pronto, então essa pinagem aqui ela também já veio pronta, direto do site do fabricante ali. Se abrirmos o arquivo, nós vamos ver que ele vai estar indentado, vai estar formatado todo em verde. Quer dizer o quê? Que tudo isso daqui está por enquanto como comentário somente. Sendo comentário, eles deixaram daí o comentário sobre a pinagem e colocaram aqui um nome de variável para cada pino, tentando identificar, ou colocaram um mnemônico aqui tentando identificar o pino e de que periférico é esse pino. Então, por exemplo, primeiro pino aqui, ele coloca ali no comentário o sinal de clock, que seria o NET-CLK. Localização lock igual a V10. Então, CLK seria o que? Seria referente ou nome que foi dado ao pino V10. E foi dado o nome aqui NET, ou rede CLK. CLK por quê? Porque esse pino aqui vem do circuito integrado sintetizador do sinal de clock, para o sistema digital que eu vou utilizar dentro do FPGA. Então esse pino V10 aqui, eu posso utilizar ele com o nome CLK. Por quê? Porque ele é proveniente do sinal de clock para o sistema. Quer dizer, eu posso utilizar esse sinal de clock aqui para o sistema inteiro. Se eu retornar nas especificações da placa, no resumo dela, então ele fala aqui, ó, no resumo. Oscilador CMOS de 100 MHz. Ou seja, eu tenho um circuito ali, oscilador, um sinal de clock, né, um circuito astável de 100 MHz. Quer dizer que ele vai produzir um sinal que vai variar de 0 para 1, de 1 para 0, do nível lógico baixo para o alto e do alto para o baixo, 100 milhões de vezes por segundo. Então seria um sistema que tem uma frequência de 100 MHz. Então eu posso fazer circuitos sequenciais que vão funcionar a 100 MHz. Essa frequência pode ser modificada depois, através de outros dispositivos periféricos que geralmente o FPGA tem, como PLLs, Phase Locked Loop. Esse FPGA ele possui esses circuitos PLL para modificar essa frequência. Então eu posso obter múltiplos dessa frequência aqui e posso chegar até a mais de 1 GHz. Porém, aumentando a frequência, a hora que você retira, geralmente retirando o sinal para fora do FPGA, essa frequência é reduzida devido ao limite de frequência ou de comunicação na placa de circuito impresso. Então, os circuitos internos configurados dentro do FPGA podem funcionar até uma frequência maior que essa daqui. Mas, porém, a hora que eu retiro esse sinal para fora do FPGA, não. Porque aí para circuitos externos a placa aqui já é modificado, de acordo com o meio de transmissão dos bits, né, dos sinais digitais. Então esse sinal de clock aqui foi colocado o nome dele de CLK, e esse circuito, esse oscilador CMOS, está ligado aqui ao pino V10. Ele traz no comentário também que o padrão dele é o nível padrão para circuito CMOS de 3,3 volts, LVCMOS 33. Esse pino está no banco 2, daqueles 4 bancos lá de localização, e o nome do pino aqui, ó, é esse daqui, IO L30N User CCLK. Esse User ou GCLK quer dizer que é um pino específico para sinal de alta frequência, sinal de clock. No comentário aqui embaixo também, ó, time spec, que seria esse time spec aqui, ou esse comentário seria para simulação dos circuitos.
Então é um circuito com período de 100.000 kHz ou 100 MHz daí. Se eu for baixando o arquivo UCF, eu vou verificando outros periféricos com os seus pinos, respectivos pinos, né? Por exemplo, o controlador USB onboard, que está na placa ali, ou a interface USB que existe na placa, né? Aí a DEPP, que é a memória, e DSTM, usa os mesmos pinos também, né? Se for tentar usar a memória paralela ou a serial, que é essa DEPP e DSTM, utilizar uma rede ou um circuito de interconexão para cada pino compartilhado. Então aqui, ó, para memória paralela e serial e para a interface USB, você tem aqui, ó, DB, que geralmente são bytes, 1 byte de dados. Então você tem aqui 8 pinos do FPGA para compartilhar 1 byte de dados com a memória e com a interface USB, que é o DB0 a DB7, 8 pinos. Aí aqui os pinos de comando para memória paralela, que são esses EPP write, que é para escrever a memória, Strobo para memória, wait da memória também, ou do FPGA e assim por diante, de endereçamento, flags, write enable, read enable da memória, memória RAM, comando para memória flash que é a não volátil, bits para endereçamento da memória, para os dados da memória paralela e assim por diante. Mais para baixo aqui a gente vê o display de 7 segmentos. Então aqui ó, seg 0 a seg 7. Isso daqui vão dar 8 pinos, mas na realidade você tem um ponto decimal também. Então tem os 7 segmentos de cada display, mais o pino de ponto decimal. Depois tem o AN 0123, seriam 4 pinos aqui. Seria o anodo comum de cada um dos 4 displays. Então aqui você tem 8 pinos para os 8 segmentos de cada display, só que você não precisa ter 8 pinos para cada display no FPGA. Você só pega 8 pinos e vai mudando a pinagem de alimentação deles do anodo. Tá aqui, ó, que são esses pinos aqui AN. Então cada um desses AN aqui vai comandar a ligação, a ativação ou a desativação de cada um dos displays. Dos 4 displays ali, display 0, display 1, display 2 e display 3. LEDs, nós temos 8 LEDs, um em cima de cada chave, que são os switches, aqui embaixo. E os buttons ou push buttons nós temos 5 aqui. O restante dos periféricos se encontra aqui embaixo também. Os mais básicos seriam esses, os botões, os botoeiras, 5, chaves, LEDs. Como eles estão todos comentados aqui, todas as linhas comentadas, quer dizer que você não está utilizando nesse teu arquivo CF nada. Você só vai utilizar algo que tiver aqui sem um comentário. O comentário na formatação desse arquivo CF, na configuração dele, é esse hashtag aqui na frente. Então, por exemplo, eu quero utilizar a chave aqui para o pino, ou o pino da chave 3, vou dar um delete aqui na chave 3 e da chave 4. Então eu tiro o hashtag das duas chaves aqui, ó, SW3, SW4. Venho aqui e tiro também o sinal de menor e maior, que está entre o número aqui. Eu só tiro o sinal de menor e maior, não tiro as aspas, não tiro o número. Tem que tirar os dois também. E deixo ele dessa forma. Esse sinal de menor e maior, ele indica que eu posso utilizar esse nome aqui como barramento. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao invés de eu pegar e utilizar individualmente o nome de cada pino desses aqui, que o projetista da placa deu para cada pino desses aqui, eu posso pegar e utilizar esse nome aqui para os 8 bits inteiros, que seriam aqui, nesse caso, as 8 chaves. Então, se eu quiser utilizar as 8 chaves, eu posso pegar e utilizar só SW. Eu não preciso me referir a elas como SW0, SW1, SW2, SW3 e assim por diante, né? Até o SW7. Eu só preciso me referir como SW.
Por exemplo, com 8 chaves eu posso pegar e entrar com um número de 0 a 255 no meu sistema FPGA. Então eu posso me referir a esse valor de 0 a 255 em 8 bits, que seriam o quê? É dado por essas 8 chaves aí. Então esse valor seria o valor equivalente à variável SW. Somente, eu acesso somente SW, né? Eu não preciso acessar as SW0, 1, 2, 3, que seriam bits individuais, ou pinos individuais. Como eu vou utilizar daqui somente duas chaves, eu escolhi aqui utilizar somente duas chaves, então tirei o sinal de hashtag das chaves que eu quero utilizar e eu tiro o sinal de menor e maior daí, nesse caso. Aí essas chaves eu vou utilizar para quê? Para as entradas do circuito respectivo de exemplo aqui, esse circuito aqui, ó. Para as entradas dele. Para a saída eu escolho um LED, pegar o LED 6. Tiro o hashtag dele, ele virou uma linha utilizável, quer dizer que eu vou utilizar esse pino aí R11, que seria o pino do LED 6. E tiro aqui também o sinal de menor e maior, porque eu vou utilizar ele individualmente, né? Não vou utilizar ele em um byte. Eu não vou utilizar ele inteiro. Então eu tenho aqui do meu arquivo Nexus 3, é como se eu tivesse somente esses pinos aqui sendo utilizados e definidos nele. Do LED 6, do SW3 e do SW4. Na placa, depois no teste da placa, a gente vai poder verificar que a ordem desses pinos aí, dos LEDs e dos pinos das chaves, está da seguinte maneira. O SW0 seria essa primeira chave à direita. Aí o SW7, a última chave aqui da direita para a esquerda. Ó, a primeira chave da esquerda para a direita, né? Então essa chave aqui, a primeira da direita para a esquerda, é o SW0. Essa SW1, essa SW2, SW3, SW4, 5, 6 e SW7. E os LEDs seguem a mesma ordem também. Olhando nesse sentido aqui dos LEDs em cima das chaves, então o primeiro LED aqui à direita, da direita para a esquerda, é classificado e nomeado como LED 0. E o último LED da direita para a esquerda, o primeiro LED da esquerda para a direita, é o LED 7. Então ficaria nessa ordem aqui, ó, LED 0, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, 5, 6 e LED 7. Dessa maneira, se eu utilizar as chaves SW3 e SW4 e o LED 6, então eu só vou utilizar essas chaves aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Essas duas chaves do meio aqui, SW3 e SW4. E o LED 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só esse LED aqui vai funcionar, que eu estarei utilizando. O que eu faço aqui? Como eu coloquei o nome deles e mudei aqui para LED 6, sem o sinal de menor e maior, SW3 e SW4, eles estão entre aspas duplas aqui. Eu vou utilizar esse mesmo nome exatamente como está aqui, menos para letra maiúscula e minúscula, que ele não difere. No diagrama esquemático também. Então, vou começar com a saída ali. Eu coloco aqui na minha saída que eu tenho do circuito digital, seleciono ela aqui com o cursor, com o botão esquerdo do mouse, clico com o botão direito em cima dela e coloco Rename Port. Ali eu já posso mudar o nome para LED 6. As entradas também é a mesma coisa. Clico com o botão direito ali, Rename Port. Só que é claro, a entrada eu só posso ligar dispositivo que manda e envia um sinal para FPGA, né? Que seriam as chaves ou os botões. Por exemplo, então eu coloco SW3, como está lá no arquivo CF, e SW4. Ok. Passei o meu circuito ali, eu verifico aqui se ele está ok, está de acordo com os nomes aqui. Os nomes estão iguais, LED 6, SW3, SW4, ok.
E somente estes podem estar sem o comentário. Somente essas linhas precisam estar sem os comentários. Aqui está o meu circuito. Eu volto para cá e coloco Save All. Para quê? Porque aí ele vai salvar esse meu circuito agora com o nome dos pinos no diagrama esquemático e vai salvar também esse arquivo aqui, o CF, que eu modifiquei. Tá ali, foi salvo. Se quiser, eu posso passar aqui um design rule check. Tá aqui. Não foi detectado erro nem aviso importante. Desse modo eu posso chegar, retornar para o Design Explorer aqui, em cima do meu arquivo aqui, do diagrama esquemático, que é a aula 1, o arquivo principal aqui do meu projeto. Então esses 3 pontos aqui indicam que é o arquivo principal do projeto. Ele que vai ser compilado e sintetizado. Então somente ele que vai mostrar essas opções aqui. Como eu modifiquei o meu diagrama esquemático, ele vai pedir para rodar novamente o processo de sintetização. E a atribuição da pinagem é feita aqui na implementação do design, nessa fase de place em route. E o mapeamento, ele vai executar o quê? Vai executar justamente essa interconexão entre os pinos que eu coloquei aqui, as entradas desse meu circuito digital que eu configurei no FPGA, a interconexão das saídas aqui dessas portas lógicas com esse circuito que foi configurado no FPGA e a interconexão da saída desse circuito aqui, que é a saída do meu sistema digital, para o pino do LED 6, na fase do mapeamento. Então isso daqui é visto aqui na implementação do design. Desse modo eu tenho que rodar tudo novamente. Então eu venho aqui no Generate Programming File, se eu colocar um run ele vai rodar tudo outra vez. O rerun all também executa a mesma tarefa, né? Rodando tudo novamente. Os avisos ele vai passar aqui embaixo no console. Se der algum erro aqui no Errors, um aviso aqui no Warnings e assim por diante. A primeira fase de sintetização passou sem nenhum problema. Na implementação do design, a tradução passou também. Tradução é justamente pegar e transformar o circuito aqui que foi compilado e sintetizado para VHDL ou Verilog para a tecnologia de configuração de circuitos que é utilizada nesse FPGA aqui, ó, no Spartan 6 XC6 SLX 16. O mapeamento é para utilizar a tecnologia de interconexão do circuito que ele adota. E o Place in Route é para utilizar a pinagem dele, respectiva dele. Então o ISE Design Suite, que envolve o Planahead também, ele possui o banco de dados da pinagem de todos os FPGAs que ele engloba, que você pode utilizar dentro dele. Aqui gerando o arquivo de programação, de configuração do FPGA, é o arquivo .bit. Então agora ele gerou mais arquivos aqui e o arquivo .bit. No caso, o arquivo .bit vai ser o mesmo nome do arquivo principal aqui, ó, o da fonte, do código-fonte que eu estou utilizando, que é o diagrama esquemático SCH. Então ele vai gerar um aula1.bit nesse meu projeto aqui, que seria esse daqui. Então esse arquivo eu tenho que transferir para a placa do FPGA. Para transferência para a placa do FPGA, retornando ao site da Xilinx, aqui, esse site da Xilinx, eles costumam utilizar um software modelo ou um software normal aqui para os FPGAs e para as placas que eles utilizam, para os kits de desenvolvimento deles em FPGA. Se eu clicar na página principal aqui da Daisland, esse software é denominado Adept. Daisland Adept.
Você pode procurar por ele ali digitando Adept ou como ferramenta também que eles têm para os kits de desenvolvimento de lógica reconfigurável. Esse software, ao baixar ele, aqui, Adept for Windows, ele vai abrir e vai para mostrar para vocês uma ferramenta no diretório da Diglent, que é essa daqui, o Diglent Adept. O Diglent Adept é um software feito para os kits de desenvolvimento da Diglent, que vai efetuar a comunicação e configuração da placa com o FPGA. Se você não tiver nenhuma placa com algum FPGA conectado ao computador em que você está desenvolvendo, que está instalado o ISE Design Suite e o Adept, ele vai mostrar uma janela dessa maneira aqui, ó. Após a conexão da placa e a ligação dela ao computador, ao alimentar a placa pela própria USB, os drives serão reconhecidos aqui, ele vai identificar a placa ou FPGA que está nela. Então está aqui o modelo da placa, Nexus 3, o FPGA está ali. Initialize Chain é para verificar o código do FPGA, a identificação dele, aqui embaixo. Com o botão Browse, na opção, é claro, aqui da configuração do FPGA, é procurar o caminho do diretório do projeto que foi feito. No caso, esse daqui, e o arquivo que foi gerado respectivo do circuito que queremos configurar, que é o .bit. Feito isso, simplesmente colocar o program. Aí a placa vai iniciar a ligação e a configuração do respectivo circuito. Após a opção Program, que descarrega o arquivo de configuração para o FPGA, se passa um tempo dado aqui embaixo, com o FPGA, a memória de configuração dele é resetada, e ele carrega o novo circuito de configuração, que deve funcionar igual ao circuito dado aqui, configurado. Feito isso, é possível testar o circuito na placa, verificar o funcionamento dele para ver se está de acordo com o circuito feito no design, aqui no ISE. Aqui, ao se efetuar o download do arquivo de configuração do FPGA pelo Adept da Diglent, ao se acionar o botão Program, a placa e o Adept efetuam o download do arquivo de configuração para a memória de configuração do FPGA. E ele passa a funcionar daí. Depois que a barra de download for preenchida, ele começa a funcionar com o novo circuito. No circuito que foi dado, o primeiro circuito combinacional, com a porta lógica E, uma inversora, uma entrada inversora na porta lógica e a saída por uma porta lógica ou exclusivo. Ele vai funcionar da seguinte maneira, com as entradas dadas por SW3 e SW4. Os switches, os SWs, as chaves estão nessa ordem, SW0, SW1, SW2, SW3 e SW4. Então vamos utilizar essas duas entradas dadas por essas duas chaves. E a saída é dada pelo LED 6, que está nessa ordem respectiva também. LED 0, LED 1, LED 2, LED 3, 4, 5 e o 6. Seria o penúltimo LED da direita para a esquerda. Está aqui. Conforme o circuito dado, ele já vai começar funcionando de acordo com as entradas SW3 e SW4. Por quê?
Porque essas duas chaves aqui é que dão os bits de entrada e uma forma de se testar o circuito seria se efetuando os valores da tabela verdade, ou seja, todas as combinações possíveis das entradas para se verificar o valor da saída, que é dada pelo LED 6. Então aqui nós começamos com o valor 0 e 0 para SW3 e SW4, 0, 1, então SW3 1, SW4 0. 1, 0, SW4 1, SW3 0 e 1, 1 para as duas chaves. Feito isso, é possível verificar daí o funcionamento do circuito e testá-lo diretamente na placa. Com isso você pode evitar, por exemplo, simulação ou simulação desnecessária, já que é possível baixar e efetuar o download da configuração do circuito digital para o FPGA na placa Nexus 3, então é possível testar já o circuito implementado ali no IEC Design Suite direto aqui na placa, sem a necessidade de simulação. Basta somente efetuar o download do arquivo de configuração, que seria o arquivo .bit, para o FPGA através do adept da Digilent. Em todos os circuitos se vai proceder dessa forma. Pega-se o circuito, o arquivo de configuração .bit dele, efetua-se o download para a placa e efetua-se o teste então do circuito respectivo que foi implementado. Isso que é feito seria o design do circuito e esse design é configurado dentro do FPGA da placa. Sendo assim, a placa tem que funcionar de acordo com o circuito dado pelo design.